Vamos falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro. A começar pelos jogos realizados no sábado. Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza, sem dúvida, é um forte candidato ao rebaixamento. É um time que já entra com o pé na Série B. Enquanto o Atlético Paranaense é um time que está se reencontrando. Novo treinador, com a saída do treinador anterior que hoje está no Corinthians, o Thiago Nunes. E hoje está com o Dorival Júnior. É um time que é para ficar no meio de tabela, mais ou menos ali, brigando por uma vaga na Libertadores. O segundo jogo temos o Coritiba Internacional. Foi uma partida horrorosa do ponto de vista técnico. O Coritiba também é um fortíssimo candidato ao rebaixamento. E o Internacional tem sofrido bastante nos últimos jogos, principalmente com o seu rival lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio. Então veio ainda abalado da derrota no estadual e jogou pessimamente, mas conseguiu uma vitória por 1-0 e avançar um pouquinho na tabela. O terceiro e último jogo do sábado foi o Sport e o Ceará. Para mim, uma surpresa o Sport conseguir fazer 3 gols no Ceará e ainda sair com a vitória. Então o Ceará era favorito para esse confronto, tendo em vista que acabaram de vencer a Copa do Nordeste. Então era franco favorito. E o Sport foi lá e conseguiu essa vitória, sendo que é um time também propício ao rebaixamento. Então, juntamente com Coritiba e Fortaleza, acredito que esses 3 cairão. E aí sobra a vaga para mais um. Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo já no domingo às 4 da tarde. Um jogo razoavelmente bom do ponto de vista técnico. Ao meu ver, o Flamengo ainda está fora de ritmo, não conseguiu ainda aquilo que se espera. E o Atlético Mineiro conseguiu surpreender a todos, inclusive ao Flamengo. O pecado do Atlético Mineiro, ao meu ver, foi a entrada com 3 zagueiros. Acredito que aquilo, embora tenha confundido o Flamengo, mas foi a porta de saída, digamos assim. O caminho para o Flamengo chegar até o goleiro Rafael. Então sentiu frágil ali a defesa com três zagueiros, mais os dois laterais, então ficou com 5 defensores. E aí o meio de campo ficou vazio. Então ficou fácil para o Flamengo atacar, mas aí ainda no primeiro tempo o seu treinador corrigiu, tirou um zagueiro e colocou mais um meia e facilitou mais um pouco o jogo para o Atlético Mineiro, que conseguiu, embora seja um gol contra, mas conseguiu a vitória. E aí pulemos para Santos e Bragantino. É um jogo de correria, é um jogo de 2 times que estão equivalentes. O Bragantino, ao meu ver, tem mais, como é que eu posso dizer, tem jogadores bons também para equilibrar o Santos, e aí tem uma melhor campanha de 2020 comparado ao Santos. Mas o Santos também tem um trio de ataque muito bom. E aí os dois mediram força e conseguiram empatar em 1-1. Pulemos pro Grêmio e Fluminense. O Grêmio conseguiu fazer 1-0 no Fluminense. Fluminense cheio de garoto. É um time que se renova a cada temporada porque não consegue segurar jogador. É impressionante como o Fluminense não consegue segurar seus jogadores. E o Grêmio, já que perdeu seu principal jogador, o Everton Cebolinha, vem sofrendo, mas mesmo assim conseguiu fazer um jogo bom. Ofereceu alguns perigos ao Fluminense e conseguiu sair com a vitória. Botafogo e Bahia é um jogo que não teve por conta do estadual do Bahia. Então é um jogo que ainda vai definir data, assim como Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense. E por fim, o Goiás e o São Paulo, que foi um jogo adiado por conta ainda do Goiás ter
9 dos seus principais jogadores confirmado com o novo coronavírus. Então é isso aí, galera. Boa noite, valeu.